Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Pela primeira vez na história do reputado ranking Golf World Top 100, um novo campo de golfe entrou diretamente para os 10 melhores na categoria Continental Europe. Mais fantástico ainda, esse campo de golfe é português e está definitivamente na rota dos melhores campos de golfe a nível mundial. Este será o tema para desenvolver na segunda parte deste jogo económico. Nesta primeira parte vamos falar de 3 números que marcaram a semana. Vamos falar precisamente do novo regulamento financeiro da UEFA, mas também vamos abordar o vírus FIFA e que prejuízos traz esse vírus para os clubes e de uma punição que está a gerar grande polémica na Premier League. Para já, vamos começar com o hat-trick. Como sempre, trazemos 3 números que marcaram a semana e vamos começar por falar desses números com o nosso comentador Jorge Faria de Sousa. Jorge, muito obrigado pela presença neste jogo económico e vamos abordar precisamente o primeiro número deste hat-trick desta semana é o 70%. A UEFA vai limitar os gastos provenientes de receitas no novo regulamento financeiro que deu a conhecer recentemente. Este é um regulamento financeiro que está a gerar alguma polémica, uma vez que iria colocar, se fosse já colocado em prática na próxima temporada, e este regulamento vai ser colocado em prática precisamente em 2025, 2026, mas se fizéssemos aqui uma antecipação da colocação em prática desse regulamento, a verdade é que Benfica e Porto, por exemplo, estariam numa situação muito, muito complicada em termos daquilo que são as novas regras da FIFA para participar nestas competições. E o que é que diz o regulamento? Que as sociedades desportivas não podem gastar mais de 70% das receitas em ordenados, transferências e comissões a empresários. E, portanto, muitos dos clubes que estão atualmente nesta edição da Liga dos Campeões, Jorge, teriam grandes dificuldades em cumprir este regulamento. Ora, o que eu te pergunto é como é que os nossos clubes, que são esses que nos interessam, e tendo em conta, de facto, o enorme peso, e nós falamos desse tema muitas vezes no jogo económico, a importância tremenda que a Liga dos Campeões tem para as contas finais dos clubes, é uma forma, de facto, dos clubes muitas vezes continuarem a sobreviver naquilo que se quer a competitividade dos clubes a nível europeu. Mas o que eu te pergunto é como é que os clubes podem, de facto, encarar este novo regulamento financeiro da UEFA que vai ser colocado em prática em 25-26. Olha, boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todos os que nos estão a assistir. Eu acho que para os clubes portugueses não é um regulamento que venha causar grandes problemas. Porque se olharmos para a nossa realidade, nós somos, e os 3 grandes, e se quisermos até incluir o Braga, que tem feito algumas movimentações de mercado interessantes, são clubes vendedores. E, portanto, este problema não se coloca tanto a ligas como a nossa, ligas periféricas, onde é verdade que chegam ou talentos da formação, ou talentos fruto do bom scouting que os clubes têm e que chegam relativamente jovens às equipas principais dos 3 ou dos 4 que discutem os títulos em Portugal e que acabam aqui por apresentar rendimento desportivo e depois se valorizarem e darem o salto para outras ligas. E olhando para esta realidade, parece-me claramente que os clubes portugueses não terão um impacto tão grande e tão significativo quanto outros clubes das principais ligas europeias, porque efetivamente quando olhamos para o peso no valor global das transferências, no último mercado de transferências da Premier League, foi, se a memória não me falha, 50%, 60%, quando houve um fenómeno como o da Liga Saudita. Exatamente. No mesmo mercado. E, portanto, continua a Premier League a ser a que mais investe, a que mais dinheiro movimenta nas transferências, e que depois
também proporciona os vencimentos mais elevados no que a Europa do futebol diz respeito. Não é por acaso que grande parte dos talentos já não são disputados por clubes da La Liga, mesmo o Real Madrid e o Barcelona já não têm uma capacidade tão grande como tinham noutras alturas. A Série A tem tido um processo de crescimento relativamente interessante. Também mas baseado ainda assim, nesse modelo de sim, comprar barato comprar para depois barato valorizar. para depois, e se nós repararmos, a própria Série A hoje tem dificuldade em reter os seus principais talentos. Vemos Osimhen, por exemplo, que foi uma das grandes figuras do Nápoles, campeão italiano na última época, está a ser muito disputado para o mercado da Premier League, e depois na Liga Francesa ou na Liga Alemã, diria que há dois fenómenos que são absolutamente hegemónicos, embora hajam temporadas que são de exceção. O caso do Paris Saint-Germain, que viu a sua candidatura ao título interrompida há 2 anos, uma vez pelo Mónaco, Leonardo Jardim, outra vez pelo Lille, mas naturalmente a equipa mais forte e que normalmente vence, e que tem normalmente problemas de cumprimento de fair play financeiro, se não fossem as receitas extraordinárias de marketing. E no caso da Bundesliga, eu diria que é um caso diferente. É certo que alguns talentos, mesmo do Bayern de Munique, depois rumam à Premier League, mas eu diria que é o futebol onde as empresas melhor funcionam e onde, curiosamente, sendo um futebol ultra profissional, ultra bem gerido, acaba por ter uma relação com os adeptos muito forte, e basta olharmos para as molduras humanas dos estádios. É certo que este ano, apesar do Porto ter feito a venda de Otávio, mas não entrou no exercício da última época, portanto só se vai refletir no próximo exercício, está em cumprimento para todos os efeitos. Acaba a época a dar prejuízo. Os resultados operacionais da SAD deram prejuízo. O caso do Benfica, e apesar da venda de Gonçalo Ramos, a verdade é que investiu muito. Veremos e podemos aqui discutir se, olhando ao rendimento dos jogadores, se vieram trazer uma enorme diferença ou não, mas há casos como Jurasek, que custou 14 milhões de euros e não tem apresentado rendimento, mas foi um investimento significativo. Há Artur Cabral, que foi uma transferência a rondar os 20 milhões de euros. Depois Coxo, que estamos a falar de 25 mais 5, assim de memória, Mais também cara de sempre do a futebol mais cara de português. sempre do futebol português. O Sporting acabou por ter uma vantagem. Acaba por fazer 2 vendas pela cláusula de rescisão, sendo que uma delas tinha sido negociada em janeiro, mas entrou neste exercício, e que foi a venda de Pedro Porro, onde, curiosamente, acabou o Sporting por conseguir negociar ainda mais uma percentagem adicional do passe de Marcos Edwards, que é um jogador que é um ativo que o Sporting tem e que se pode valorizar, e é um jogador que pode ir para a Premier League, claramente. Por outro lado, viu sair o Ugarte para o Paris Saint-Germain, aí um negócio feito pela cláusula de rescisão, e portanto o Sporting começou sempre este exercício à partida logo com 100 milhões de euros de encaixe, sensivelmente, e depois acabou por fazer ainda mais algumas operações. Eu diria a operação de Chermiti acaba por ser algo surpreendente, mas valeu 12 milhões e meio de euros, e o Sporting ainda ficou com uma cláusula de preferência. Há o negócio de Tiago Tomás, que foram mais de 10, 12 milhões de euros para o Wolfsburg, e portanto o Sporting faz encaixes financeiros muito significativos, e se olharmos para o mercado foi o que menos contratou. Faz apenas 3 aquisições, sendo que 2 delas por valores, para a realidade do Sporting, não era muito habitual. Estamos a falar de 24, 25 milhões de euros de Victor Gyökeres, e depois Morten Hjulmand por 18, mas acaba por manter a sua estabilidade financeira, e isso claramente, olhando para este novo regulamento da UEFA, acho que é o que claramente a UEFA procura, é que os clubes tenham estabilidade financeira e sobretudo tenham boas práticas de gestão, olhando para aquilo que são as suas receitas, sejam elas extraordinárias ou não, de vendas de jogadores, sejam elas provenientes da Liga dos Campeões, sendo para a realidade do futebol português, este ano foi o último ano com 3 equipas, porque o Braga conseguiu atingir a fase de grupos, mas para o ano é um verdadeiro jackpot, porque o campeão este ano da Liga Portuguesa para o ano terá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, uma nova versão da Liga dos Campeões com um novo formato competitivo, e que só de estar na fase de grupos o prémio é de 100 milhões de euros, e portanto é um verdadeiro jackpot para a realidade
do futebol português, sobretudo se pensarmos que não há espaço nem para 3 nem para 4, há apenas 2 vagas, sendo que uma delas terá que discutir Terá play-off. que discutir os playoffs. E, de facto, depois outra questão que vamos ter de ver, e será provavelmente um dos temas de uma das próximas edições, é perceber até que ponto é que a UEFA vai ter a coragem de avançar com este regulamento financeiro, em termos concretos e tal como está definido, até tendo em conta a ameaça, por um lado, da Superliga e a questão também da concorrência relativamente à Liga Saudita. Esse será um tema interessante para podermos pesar aqui como é que a UEFA vai jogar nesses vários tabuleiros. O segundo número deste hat-trick é o 20, mais ou menos o 20, e já vamos perceber porquê. Tem a ver com o número de futebolistas que se lesionaram nos jogos após, portanto, nestas pausas da UEFA, jogos de seleções, os jogos a contar para a fase de apuramento para o próximo europeu. E, Jorge, isto é conhecido como o vírus FIFA, enfim, FIFA porque institucionalizou-se que tem a ver com as seleções e, portanto, chama-se a este o vírus FIFA e, de facto, é verdadeiramente preocupante. Estamos numa fase da temporada, ali mais ou menos no final do primeiro terço da temporada, uma fase em que, de facto, os jogadores estão digamos que a assimilar muitos deles alguns processos, estão de facto os jogadores a adquirir capacidade física, a entrar quase ali num pico de forma da temporada e de repente vêm estes jogos das seleções, que naturalmente são importantes e fazem parte das datas e alguns deles acabam por sucumbir e não ficam disponíveis para os clubes que no fim do dia são quem lhes paga os contratos. Como é que se pode, de facto, equilibrar este problema? Porque, de facto, os clubes têm alguma dificuldade, e naturalmente, compreensivelmente, em lidar com esta situação de ver jogadores tão importantes, de repente, a ficarem indisponíveis para uma fase tão importante da temporada. Sim, e nestes 20, só a título de exemplo, estamos a falar de Haaland, estamos a falar de Gavi. Na anterior paragem para as seleções, até foi um número que foi muito falado, a questão de Neymar, que oferece um contrato com qualquer coisa como entre 30 milhões de euros, não tenho de cabeça, mas é de facto um vencimento elevadíssimo. E o seu clube, o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, vai receber uma compensação da FIFA a rondar os 6, 7 milhões de euros e, portanto, ainda assim continua a pagar um ordenado elevadíssimo para um jogador que não vai estar a competir. E obviamente deve haver uma reflexão. Muito mais do que para o Neymar, que joga com todo o respeito a Liga Saudita, mas sobretudo os jogadores que jogam as competições europeias e que lutam por títulos no futebol europeu. E mesmo se olharmos para a seleção portuguesa, casos como Bernardo Silva, Ruben Dias, mesmo no contexto do futebol português, Gonçalo Inácio, João Neves, António Silva, estamos a falar de muitos jogadores que vão fazer facilmente 70 jogos esta temporada no final do campeonato da Europa. Não é caso único no futebol europeu, porque também vai haver CAN nos meses entre janeiro e fevereiro e vai haver a Taça Asiática também e no mesmo período que ocorrerá o Campeonato Europeu de Futebol também vai haver Copa América e, portanto, acontece para todos. Mas acho que a própria FIFA e os organismos do futebol acho que devem fazer uma profunda reflexão. É certo que já houve muito quem comparasse com a NBA, que também jogam quase todos os dias, mas com esta densidade competitiva é normal que os jogadores sofram lesões. Como dizias, normalmente os picos de forma não são nesta altura. Nesta altura, os jogadores e as equipas ainda estão numa fase de crescimento e de assimilação de processos, estão ainda numa fase ascendente do seu momento de forma. Agora, o que é facto é que, olhando para esta densidade competitiva, para um ano com o Campeonato Europeu com uma fase final, curiosamente, e se olharmos para a história dos campeonatos da Europa, vai ser a edição com o maior número de equipas e, portanto, estas qualificações são quase um pro forma, porque as seleções mais fortes, aquelas que não se conseguem apurar, porque além de se apurarem os dois primeiros, ainda se podem-se apurar os melhores terceiros via Liga das Nações e, portanto, vai ser
o Campeonato da Europa com o maior número de participantes de sempre, e isso deve levar a FIFA e a UEFA a fazer uma reflexão, porque olhamos para a sobrecarga enorme de jogos e se quisermos até englobar aqui aquilo que eu referi há pouco da nova Liga dos Campeões que irá surgir para o ano com o maior número de jogos, isto tudo englobado vai levar a uma sobrecarga enorme de jogos para os jogadores, e acho que têm que ser protegidos os atletas. Muito bem, estamos já no terceiro número do hat-trick, que vai ser uma análise um pouco mais rápida e que tem a ver com um castigo, uma dedução de 10 pontos ao Everton relativamente a um castigo que foi aplicado pela Premier League ao clube inglês, o maior castigo pontual da história da Premier League e que está a ser contestado, Jorge, isto muito rapidamente para terminarmos este hat-trick, está a ser contestado tendo em conta aquilo que temos visto por parte de alguns clubes, nomeadamente o Manchester City, que não é de todo sancionado, mas o Everton leva aqui com uma penalização fortíssima de 10 pontos. Sim, para já mandou os Toffees para uma zona abaixo da linha d'água e vai ser uma época muito difícil com esta retirada de pontos. Em segundo lugar, isto decorre de um prejuízo de sensivelmente 400 milhões de euros nas últimas temporadas. Agora, temos que olhar também para outros clubes, e isso é o que muitos adeptos do Everton e não só, e de outros clubes e de outros emblemas têm-no dito. Quando olhamos para o Chelsea, que entre esta época e a época anterior já chegou aos 1.000 milhões de euros em transferências. É certo, fez alguns encaixes, mas deve ter um balanço de qualquer coisa como 700 milhões de euros de prejuízo em 2 anos. O próprio City, que investe muito e não tem assim tantas receitas quanto isso. E até para os próprios, e neste momento o que se coloca também são clubes como o Leicester, por exemplo, que sempre teve um enorme cuidado na sua gestão, na forma como contratava, como vendia, e que acabou por descer de divisão na última temporada, ou até o Southampton. E viu o Everton nas últimas jornadas da Liga, na última época, acabar por evitar a despromoção. A verdade é que o Leicester e o Southampton caíram, e esses próprios clubes já colocam em causa poder pôr processos para na Secretaria prejudicar desportivamente, neste caso o Everton, a seu benefício próprio. E, portanto, é uma questão que tem que ser analisada. Normalmente, os processos na Premier League têm uma vantagem enorme relativamente ao UEFA ou mesmo às instâncias do futebol português, é que são muito mais céleres. Exatamente. Jorge, muito obrigado. Vamos voltar agora para a terceira parte do Jogo Económico, para as escolhas desta semana, mas na segunda parte vamos falar de um campo de golfe português que conseguiu uma distinção muito especial. Já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O turismo de golfe rende a Portugal, direta e indiretamente, cerca de 1.000 milhões de euros por ano. Em Portugal, agora há um campo de golfe que pode ainda contribuir mais para essa fatia. O Rodolfo Alexandre Reis está com José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, para falar de um campo de golfe que entrou numa posição muito especial num ranking muito reputado a nível internacional. É mais um momento histórico para o desporto nacional. Pela primeira vez na história do reputado ranking Golf World Top 100, um novo campo de golfe entrou diretamente para os 10 melhores na categoria Continental Europe. Mais fantástico ainda, porque nunca antes um campo de golfe tinha conseguido estar nos 10 melhores. Estamos a falar do recém-inaugurado Dunas, um campo de golfe que integra o projeto Terras da Comporta e que coloca Portugal numa posição ainda mais privilegiada no que toca ao turismo de golfe. Esta atividade esportiva tem um impacto direto e indireto de 1.000 milhões de euros por ano no nosso país. Para nos falar sobre este campo de golfe inserido neste projeto da Terras da Comporta, temos connosco nesta edição do Jogo Económico José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, a quem agradeço a sua presença no programa. Obrigado pelo convite. José, começo precisamente por lhe perguntar o que é que significa esta distinção para o projeto Terras da Comporta. Bem, é um corolário de um esforço muito grande que se iniciou em novembro de 2019, sempre com o objetivo de criar um campo de exceção, não só pela qualidade intrínseca do mesmo, ou seja, pelo seu desenho, pela integração na paisagem,
mas também pelos serviços que são prestados ao cliente. E, portanto, foram vários anos de trabalho intenso, de criação de uma equipa interna que gera todas as fases do projeto, a sua manutenção, etc. Muito investimento, não só no campo, mas em todo o equipamento de topo, para que se conseguisse fazer com um campo cujo objetivo é ser um campo de nível classe mundial, não é? E, portanto, esta primeira distinção, no fundo, é o corolário é o primeiro corolário, digamos assim, desse desafio que nós nos lançámos a nós próprios na altura e que, enfim, e que agora é fantástico ver, digamos, clientes do mundo inteiro muito entusiasmados por vir jogar ao nosso campo e nos contactarem permanentemente, e até jornalistas para fazerem artigos sobre o campo. Só a semana passada tivemos 3 jornais de primeira liga, digamos assim, dos Estados Unidos, com fotógrafos a fotografar integralmente o campo, e, portanto, é obviamente um enorme prazer termos conseguido isto, não é? Portanto, é um desafio que eu acho que foi conseguido para já, foi vencido, e que agora resta-nos continuar neste caminho, sempre fazer mais e melhor, para tentar também entrarmos no ranking mundial. Mas desde o início que o vosso objetivo era criar um campo de classe mundial, como é que foi desenvolvido todo este processo? O golfe sendo um pilar core, digamos, do empreendimento Terras da Comporta, quer no Dunas, quer no Torre, e sendo o golfe um desporto que, mesmo pós-Covid, se desenvolveu muito, para nós é essencial, até porque a Comporta está muito próximo de Lisboa, mas não está ao lado de Lisboa, e, portanto, que uma das formas de vencer a sazonalidade da região será justamente através do desporto, e o golfe será claramente uma das grandes modalidades que vai permitir essa mesma redução. E para isso, é preciso que se crie uma oferta de enorme qualidade. Eu acho que Portugal, tendo a localização que tem e a dimensão que tem, precisa de apostar na qualidade, e tem feito isso ao longo dos últimos anos. Já é um destino muito reconhecido lá fora em termos de golfe, e, portanto, o que nós tentamos fazer foi puxar ainda mais para cima essa mesma reputação, criar um primeiro campo, e está o segundo em construção, que no fundo fortaleça a imagem de Portugal lá fora, e que traga para a região da Comporta um grande número de jogadores internacionais que depois possam consumir e eventualmente investir na região. E esse segundo campo de golfe que está em construção, quando é que está prevista a sua conclusão, e que diferenças, por assim dizer, é que tem desde que já está concluído, e se tem também a ambição de o colocar neste ranking também, nomeadamente nos 10 melhores? Sim, o segundo campo está neste momento, o shape está concluído, estamos neste momento em instalação de equipamento técnico, e, portanto, pretendemos que ele abra até durante o primeiro semestre de 2025. É o campo igualmente 18 buracos, desenhados pelo Sérgio Garcia. Sérgio Garcia é uma grande estrela do golfe, que ainda está no ativo, e, portanto, será o primeiro campo desenhado exclusivamente por ele. Portanto, ele já deu assessorias noutros campos, e este é o primeiro campo que é desenhado por ele. Enfim, nós conhecemos há alguns anos, enfim, houve aqui um entendimento em termos de filosofia, nomeadamente em termos de sustentabilidade do campo, e, portanto, fez uma revisão do projeto antigo. Nós tínhamos um projeto do antigo proprietário quando foi pensado para a Raia da Campo, que era um projeto que, enfim, que nós não achávamos interessante para o nosso conceito. Redesenhámos por completo o conceito, e este é um conceito que é complementar ao Dunas. É um campo com greens mais apertados, portanto de alguma forma é mais challenging para alguns jogadores, mas é de facto um campo diferente, e é isso que os jogadores, segundo nós sabemos, o que se pretende é que na zona da Comporta vai haver, no fundo, 4 campos. Temos o Troia, que é um campo desenhado pelo mítico Trent Jones, que é muito diferente também do Dunas e do Torre, e depois o Pinheirinho, e, portanto, cada campo tem as suas características, e é disso que faz o jogador de golfe gosta, que é poder jogar durante uma semana em diferentes campos e depois eventualmente repetir aquilo que mais apreciou. Portanto, e nós temos trabalhado nisto na comunidade, né? Portanto, os nossos campos são de pay and play, ou seja, são abertos ao público. Não pretendemos fechar, apesar dos nossos 2 condomínios serem condomínios fechados, eles vão estar abertos
estas áreas todas desportivas estão abertas à comunidade. Portanto, o que se pretende é que transformar a Comporta de facto num destino, não é? E para isso, 4 campos a uma curta distância entre eles já pode definir-se como um destino, não é? E tem ideia do número de praticantes que atualmente tem na Comporta a jogar golfe? Portanto, nós neste momento, o máximo que os jogadores tivemos foram 120 num dia. Portanto, nós temos recorrentemente entre 50 e 120 jogadores por dia. Estamos a começar, não é? Portanto, o nosso objetivo daqui a, eu diria, 2 anos, 3 anos, teremos cerca de 20 mil voltas, 25 mil voltas por ano. Será o nosso objetivo. Não queremos ir além disso, porque por causa dos nossos critérios em termos de qualidade de serviço. Temos o campo, estes 2 campos, até por causa do declive que eles têm, obrigatoriamente devem ser feitos com buggy, não, portanto, não, aqui a minha assim são cerca de 5 horas e meia. Portanto, esse é o nosso objetivo, 25 mil voltas ano. Para a zona, isto é uma grande importância, aliás, nós já temos visto nos torneios que temos vindo a fazer desde o mês de julho, nós, muitas vezes as empresas com quem nós temos vindo a trabalhar têm feito os seus torneios, depois vão almoçar ali na zona, portanto já começa a haver ali uma dinâmica com o comércio local, com os restaurantes locais e até com os hotéis, e é isso que no fundo pretendemos, é que o golfe seja um motor de crescimento de toda a região e sobretudo nesta época mais baixa, que é a época que vai de outubro a março. E tem uma ideia ou um número traçado de quanto é que esta modalidade pode gerar em termos de receita para a zona da Comporta? Bom, em termos da receita direta dos campos, andará no máximo em cerca de 10 milhões de euros para nós, não é? Nos 2 campos. Para a zona é difícil perceber porque há muita gente, sobretudo os clientes, por exemplo, norte-americanos, que neste momento é o número 1 da região, muitas vezes vão visitar, vão poder jogar em campo em Cascais e depois jogam no Dunas, depois vão para o Algarve. E, portanto, nem sempre vão se fixar na Comporta. Eu diria que daqui a alguns anos estes campos vão trazer várias dezenas de milhões de euros de faturação, não só dos campos de golfe, mas também dos hotéis. Neste momento, como sabe, nós neste momento ainda não temos nenhum campo, não temos nenhum hotel dentro dos nossos empreendimentos, mas vamos ter em breve. Em breve vamos anunciar, ainda não posso dizer hoje, mas estamos muito próximos de os anunciar. Portanto, neste momento, a falta que existe ali ainda na zona ainda existe a escassa oferta hoteleira, não é? E, portanto, hoje temos recebido muita gente que vem de Lisboa ou vem do Algarve, passa por ali e depois vai para outra região de Portugal jogar. Também é bom, não deixam de consumir na região, conhecem a região e depois no futuro certamente se tornarão clientes. E a maioria dos atuais praticantes que tem, falou nos 100, 120, são de nacionalidade estrangeira ou também há alguma representação ao nível dos portugueses? Em português temos tido sobretudo ao fim de semana, ou à sexta-feira, mas temos tido sobretudo nesta primeira fase muito norte-americano, australianos, curiosamente, finlandeses, noruegueses, suecos, agora começou mais alemães, suíços, franceses e começamos a receber espanhóis, sobretudo da região de Madrid. Portanto, eu diria que serão estes os clientes típicos da região e agora, pronto, vão sair muitos artigos. Também temos tido o Canadá, mas enfim, mas eu diria que os Estados Unidos claramente vai ser, e Norte da Europa vão ser claramente, e depois os clientes tradicional do Portugal no Golfo, que é o caso dos ingleses, onde têm saído muitos artigos na imprensa inglesa, nomeadamente na imprensa especializada, e esse movimento está a começar a acontecer agora, não é? Portanto, estamos aqui num movimento engraçado, que é do campo cada vez ser mais reconhecido, e portanto havia muita gente a marcar, nós já temos muitas marcações para 2024, e eu acho que estamos no bom caminho. O José Cardoso Botelho classificou este campo como sendo único devido à sua estética e à sua morfologia. Gostava que me explicasse o porquê destas características. Bom, o David McLay Kidd, que foi o projetista deste campo, já tinha sido selecionado pelo antigo proprietário em 2008. Ele, na altura, estava a começar a despontar como um arquiteto de grande qualidade e, desde então, tornou-se muito mais famoso, não é? Mas ele sempre foi um homem que se preocupou muito com a integração dos seus desenhos no terreno
onde projetava um campo, e aqui fez exatamente isso. Nós temos um campo com uma diferença de cotas muito assinalável, e uma das coisas que dizem os jogadores que nos visitam é que na Europa é pouco comum verificar terrenos com estas características. Nós temos diferenças de cotas muitas vezes que chega a 12, 14 metros de diferença. Isso tudo comporta aquilo que normalmente é visível, são terrenos muito planos, e este não é, e daí ter que ser, para ser possível jogar no tempo certo, é preciso usar um buggy, senão também se transformaria demasiado cansativo, e sobretudo no verão. Portanto, ele integrou muitíssimo bem o campo na paisagem natural, fez muito pouca movimentação de areia, portanto, foi mesmo muito pequeno. Não nos pediu, nem a anterior proprietária, nem a nós, nada em termos de paisagismo. Se for a ver, não há plantações de árvores, que não sejam as árvores nativas, da paisagem natural, sobretudo a paisagem rasteira, e não vê um lago, uma pedra, nada. Portanto, é tudo natureza no seu estado mais puro. E é isso que quem olha ou quem visita pela primeira vez aquele campo fica bastante impressionado com a integração que ele tem na paisagem. Parece que, ainda há pouco tempo, estava um designer famoso francês que dizia: este campo parece que esteve sempre aqui. E é justamente essa a filosofia que o David tem, que é que os campos estejam muito integrados na paisagem. E depois o tema da sustentabilidade. Ele é escocês, portanto o seu pai já era um greenkeeper de um campo famoso na Escócia, e ele nasceu neste ambiente, e a preocupação da sustentabilidade sempre esteve na sua raiz enquanto técnico, e por isso nos entendemos à primeira. Portanto, mas lá está, foi uma boa decisão do antigo proprietário que nós, quando comprámos esta propriedade em novembro de 19, mantivemos, e enfim, estou muito satisfeito com essa decisão. E a pegar precisamente nesse tema da sustentabilidade, que acredito que tenha sido, como já disse, um fator primordial para este campo. Em que é que se diferencia, em termos de sustentabilidade, este campo de golfe? O que é que foi feito nesse capítulo? O primeiro tema, que às vezes as pessoas não compreendem, que é uma uma das formas de ser muito eficiente é justamente usar muita tecnologia. E obviamente é muito mais fácil ser muito mais sustentável do que muita da nossa concorrência, é justamente porque começamos mais tarde, utilizamos melhor tecnologia. E a minha tecnologia, no nosso caso, não houve uma grande preocupação da tecnologia, de eliminação de todo o nosso loteamento, da maneira como se infiltra as águas nos canais freáticos mais próximos do subsolo, do solo, com todo um conjunto de membranas, com o tema de termos hectares com tratamento terciário, ou seja, as águas tratadas servem para rega, quer do golfo, quer de jardins. Em termos de comunidade, nós temos uma comunidade energética, ou seja, nós iremos produzir uma parte muito significativa do consumo energético localmente, e depois a energia será partilhada através da comunidade energética com os nossos parceiros da Greenvolt Unidades. Temos um investimento muito forte em mobilidade ligeira, portanto, todo o empreendimento não tem nenhum combustível fóssil, é tudo elétrico, e a grande parte da energia, como digo, produzida por fonte renovável. Depois, ao temas da água, propriamente dito, do campo. Nós temos um tipo de relva que é fetusca, que é regada 3 vezes por semana no inverno, e nós já não regamos a relva desde outubro, e esperamos não regar até março do ano que vem. Portanto, temos um consumo de água muito inferior àquilo que seria expectável, e por sua vez temos um sistema de rega muito sofisticado, da última versão de um fabricante norte-americano, que ainda não está no mercado, que está a ser testado ali. Portanto, no fundo é um sistema computarizado e que permite poupar enormes poupanças de água. E temos um engenheiro, temos um técnico especialista só nisto, que só gera o tema da água, cujo objetivo é, obviamente, reduzir ao máximo o consumo de água. E, portanto, os consumos que hoje existem num campo de golfe, face àquilo que era no passado, não só pelo uso da relva, mas também pelos sistemas de irrigação, é brutalmente diferente. Nós podemos estar a falar de reduções de consumo na ordem dos 60%, 70% face aos campos tradicionais. Já estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso tempo, mas tinha ainda mais 2 questões para lhe perguntar. A primeira é como é que este campo pode dinamizar ainda mais o turismo do golfe e combater a sazonalidade na região da Comporta? Bom, claramente, cada vez sendo mais conhecido, não é? Portanto, isso é um trabalho que nós estamos a fazer todos os dias.
e por isso cada vez vamos tendo artigos publicados na imprensa internacional, que é mais, sobretudo na americana e a inglesa, que é aquela que tem mais impacto. Estamos agora também a começar a ter tração em países como o caso do Japão, Taiwan e Singapura, que são grandes aficionados do golfe. E, portanto, esse é claramente o caminho. E o segundo, obviamente, quando tivermos mais unidades hoteleiras na região, vamos ter mais facilidade de atrair mais clientes e fixá-los na região. Há um exemplo de um projeto que eu fui visitar e que por acaso era um português que agora felizmente voltou a Portugal, o Nuno Sepúlveda, que está em Vila Moura, e ele teve vários anos à frente do Costa Navarino, e é justamente um projeto com algumas características semelhantes à Comporta, em que justamente o golfo é um dos pilares fundamentais de fixação de clientela durante o ano e sobretudo durante as épocas baixas. Gostava ainda também de lhe perguntar que feedback é que tem tido dos praticantes que já tiveram a oportunidade de experimentar este campo. Bom, os projetos são muito bons. Nós temos, por um lado, temos um limbo de honra que nós, com muita frequência, pedimos às pessoas para inscrever a sua opinião. Digamos que aquilo que é praticamente comum a todos é um campo que eles não esperariam encontrar na Europa continental, justamente pela integração que ele tem na paisagem, este recorte natural, as diferenças de cotas. Muitos jogadores conhecem o trabalho do McLean Kidd e é quase como uma romaria, vem ver mais um trabalho do arquiteto. E, portanto, eu diria que a integração, a beleza natural do campo, a integração do mesmo na paisagem e sendo um campo desafiante, é um campo em que os jogadores com diferentes níveis podem tirar partido e no fim, ter uma grande satisfação. Esses são os pontos que todos eles normalmente mencionam nas críticas que nos enviam ou através ou dos sites especializados, ou do nosso livro de honra, ou muitas vezes que me enviam mensagens a dar nota do que é que sentiram quando experimentaram, e temos muita gente já a voltar a jogar. Já temos várias pessoas a jogaram 6 e 7 vezes desde julho deste ano, portanto é um bom sinal. Só para finalizarmos, esta aposta da Vanguard no golfe é para se ficar apenas pela Comporta ou poderão expandir para mais zonas de Portugal? Nunca diremos que será. Nós gostamos muito de desafios, não é? Portanto, desde que seja, não é fácil encontrar uma zona como a Comporta, e também não é fácil encontrar um local para fazer um campo verdadeiramente diferenciador, e portanto, estes dois são, mas enfim, estamos sempre disponíveis para olhar para novos desafios, desde que se enquadrem, digamos, no nosso tipo de empreendimento. Tem que ser segmento muito alto e onde seja possível fazer, de facto, qualquer coisa muito, muito especial. José Cardoso Botelho, agradeço-lhe uma vez mais a sua presença neste jogo económico e certamente voltaremos a falar de uma próxima oportunidade, até quando já estiverem mais campos de golfe construídos e também a parte das unidades hoteleiras, certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, muito gosto. Muito obrigado. Já a seguir, na terceira parte do jogo económico, fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico, é a última fase deste programa em que vamos ficar a saber as escolhas desta semana do nosso comentador Jorge Faria de Sousa. Jorge, vamos para o protagonista para esta semana, a Prova Rainha. Sim, a Prova Rainha, a Taça de Portugal, vai ser mais um fim de semana a disputar esta que é a prova mais emblemática, na minha opinião, mais emblemática do futebol português. Felizmente tem sido bem tratada ao longo dos anos. No que não acontece o mesmo relativamente à Taça da Liga, já o tenho vindo a dizer, e acho que olhando para o exemplo da Taça de Portugal, se devia pensar sinceramente em fazer um novo modelo competitivo para a Taça da Liga, mas respeitando a competição. Não é alterar novamente o modelo competitivo para depois pôr os 6 primeiros, como vai acontecer para a próxima época. Os 6 primeiros da Primeira Liga com os 2 primeiros da Segunda Liga não faz todo sentido. O que fazia sentido, e olharmos para a Taça da Liga Inglesa, por exemplo, em que são os clubes dos escalões profissionais a disputar eliminatórias desde o início, sempre a eliminar. E eu acho que isso é que iria fazer com que os clubes de menor dimensão tivessem mais jogos e mais competições e mais objetivos pelos quais
pelos quais lutar ao longo das temporadas. Esta eliminatória da Taça de Portugal, ainda com os três grandes e também o Braga. Curiosamente, o Sporting joga com o Domiense em Alvalade, o Porto com o Montalegre no Dragão, o Benfica também contra o Famalicão, e portanto vamos ter taça. Veremos se vai haver ou não tomas gigantes. Na última eliminatória houve várias equipas da Primeira Liga a caírem frente a equipas de divisões inferiores, o que é sempre muito especial e é sempre uma grande oportunidade, não só para os jogadores, mas também para os adeptos destes clubes de menor dimensão e de outro tipo de escalões. Onde seguramente não houve tomas gigantes foi no grupo de Portugal, na fase de qualificação para o Europeu, em que Portugal conseguiu algo absolutamente inédito. O número desta semana é precisamente o 10. Sim, o 10 jogos, 10 vitórias, com, na minha opinião, o melhor jogador português neste momento, ou olhando ao rendimento que teve na seleção, foi Bruno Fernandes, a fazer 6 golos, 8 assistências, se a memória não me falha, e portanto a ser absolutamente determinante. Também com Bernardo, eu acho que são claramente neste momento os 2 melhores jogadores portugueses da atualidade. Numa convocatória de Roberto Martínez, que não espero surpresas. Eu acho que os 23, há muito poucas dúvidas na cabeça de Roberto Martínez. Depende muito, obviamente, de eventuais lesões que possam chegar e de eventualmente alguma surpresa no contexto da época e do rendimento que os jogadores possam apresentar. Eventualmente um Pedro Gonçalves se fizer muitos golos, um Ricardo Horta, mesmo um Bruma, se apresentarem um rendimento estratosférico, mas mesmo para esses será muito, muito difícil, porque eu acho que o grupo está absolutamente definido. É certo que Portugal cumpriu a sua obrigação, na minha opinião, porque olhando para o grupo era claramente superior a qualquer uma das seleções. Não deixa de ser significativo fazer uma qualificação com 10 jogos, 10 vitórias. Veremos qual é que será a sorte no sorteio da primeira fase, da fase de grupos, e qual é que poderá vir a ser depois um futuro emparelhamento para uma fase eliminar, sendo que eu acho que neste momento Portugal, a par de França e Inglaterra, são as seleções mais fortes. Muito bem. Jorge, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.